eu sou o Lui Burlamac. E eu, Roberto Nogueira. Você está no Boteco Corporativo, um papo de dois consultores sem crachá, falando das nossas experiências e, logicamente, pelos acertos e desacertos da vida corporativa. Esperamos que você possa tirar um bom proveito dessa nossa conversa. Roberto, nós estamos aqui começando essa conversa de hoje e eu fiquei pensando, né, o que a gente podia trazer para as pessoas, e eu vejo que tem uma coisa que me incomodou muito ao longo da minha vida como consultor, e eu aprendi muito sobre isso. São sobre os jogos corporativos. A maneira como as pessoas usam seus interesses para destruir, às vezes, projetos. Tem uma empresa de varejo que eu atuei com eles um bom tempo, foi mais ou menos uns 8 meses. Nós fizemos um trabalho grande de redesenho dos processos de vendas e dos processos de gestão de vendas. E foi muito interessante, porque foi um diretor comercial que me trouxe para a empresa. Quando eu entrei, o diretor comercial me colocou o seguinte: olha, você não precisa conversar com absolutamente ninguém. Sou eu e o presidente da empresa. Perfeitamente. Ficamos nós três conversando e desenhando todo o projeto que tinha. Era um projeto muito grande, envolvia aí aproximadamente em torno de umas 2.000 e poucas pessoas. E nessa história eu perguntei, e o RH? Falei, não, o RH ele não vai participar disso, porque isso está dentro da minha cadeira, da minha diretoria comercial, e a gente toca isso sozinho. E realmente ele tinha uma estrutura que mostrava que tinha condição de dar esse suporte. Fizemos o projeto, aquela história toda, mas eu insisti, eu falei, mas eu quero conversar com a gerente de recursos humanos e tudo mais. A gerente de recursos humanos, quando me recebeu, já não me recebeu muito bem. Eu já era visto como assim, um alienígena, entendeu? Dentro da empresa. Eu falei, olha, eu vim pela diretoria comercial e tudo, o presidente referendou, tem um projeto, mas eu não creio que eu tenha condição de fazer isso sem o apoio, sem trocar ideia com você e com vocês, com os business partners e tudo mais. Então, comecei a envolver o RH e eu consegui colocar o RH dentro do projeto, que eu achava que era o mais apropriado. E tudo andando maravilhosamente bem e tal. O que aconteceu? Tinha um membro da família que era um diretor administrativo, que era muito ciumento. E essas coisas não passaram por ele. Ele tinha uma relação, ele era um sobrinho do presidente. E também me relacionando bem com ele, tudo mais, as coisas andando também, tudo certo. E aí terminamos o projeto já no final, por volta do 7º, 8º mês. O ganho de valor que tiveram, o aumento de vendas, focamos em produtos que não vendiam, começaram a vender mais e tal. E o diretor comercial recebeu uma proposta de um concorrente e decidiu sair da empresa e foi trabalhar no concorrente. Isto foi visto pela família como uma grande traição, porque eles deram todas as condições para ele, já estava há muitos anos no grupo e tudo mais. Roberto, você não vai acreditar o que aconteceu. Quando esse homem foi embora, o diretor administrativo, junto com a gerente de recursos humanos, foram atrás de todos os projetos, de todos os fornecedores ligados a esse diretor comercial e começaram a destruir todos os projetos e Que ele toda a havia sequência conduzido. que estava sendo conduzida. E nessa história eu fui completamente queimado, eu e todos os fornecedores e tudo mais, em situações até relativamente É constrangedoras. interessante isso, Eles porque não pensaram na empresa. você acaba ganhando um rótulo como sendo daquele diretor que saiu, Exatamente. O consultor é o consultor do do diretor diretor. comercial que É, saiu. Então, se ele saiu, vamos acabar com tudo que está lá em volta. O que aconteceu no fim da história? Eles destruíram um monte de projetos. O presidente aceitou todas as versões que o sobrinho e a gerente de recursos humanos trouxeram. Houve um desastre financeiro na sequência, porque não só esse projeto meu, como dos outros, inviabilizou uma série de coisas. Outros membros da família entraram em contato comigo, o que aconteceu. Então, eu trouxe os relatórios todos. Eles apresentaram relatórios falsos para o presidente. Os relatórios verdadeiros de resultado do nosso projeto, eles não apresentaram, eles engavetaram.
Não permitiram que eu conversasse com o presidente da empresa. A gerente de recursos humanos foi mandada embora e a equipe inteira, uns 3 anos depois. E o sobrinho, eu não sei o que fim deu nele. No fim das contas, e eu pergunto para você, você já passou por jogos corporativos onde as pessoas não estão preocupadas com o resultado, e sim com a glória de quem realmente está à frente do resultado? Olha, Lu, eu também tive algumas experiências na minha vida profissional, e você contando esse caso me fez lembrar um aqui, de uma empresa de logística que eu atuei junto com eles. E essa empresa de atuação de nível nacional tinha uma filial dela, lá numa cidade do Nordeste, em que eles fizeram um projeto bastante simples de limpeza, de lavagem dos carros dessa empresa. E o ganho que se obtinha nesse projeto era um ganho bastante simples, a economia de detergente, de sabão para a lavagem dos carros. E observando o resultado que tinha dado nessa filial e considerando o número de carros da frota dessa empresa e a quantidade de pontos de lavagem que tinha, a gente fez uma conta simples e chegou à conclusão de que aquela economia de sabão, se fosse feita em todas as unidades de lavagem, partindo do princípio de que todas tinham a mesma perda, dava para você comprar 2 carros novos por ano com economia de detergente e sabão. Então, assim, aquilo foi um ganho significativo e que a gente viu nele a oportunidade de apresentar isso para a diretoria com o propósito de implantar tipo um sistema de padronização na empresa para que aquilo se repetisse e a empresa pudesse ser beneficiada daquilo em todos os pontos de lavagem. Então, nós preparamos um trabalho para apresentar para a diretoria e a diretoria se convenceu de fato que aquilo era uma coisa importante. E aí precisavam de fazer uma escolha, né, de onde que, qual unidade, qual diretoria ia conduzir esse projeto. E foi muito interessante, porque um diretor se colocou para fazer essa condução. Eu me lembro que, na época, o presidente não queria que fosse ele. E é interessante porque o projeto surgiu por uma iniciativa do presidente. E um outro diretor assumiu conduzi-lo. E, ao fazer isso, esse diretor assume a condução do projeto, mas, ao mesmo tempo, abafa o projeto. Não deixa ele acontecer. Ele quis assumir para acabar com ele. Ele acabou com o projeto. Aquilo, para mim, foi um aprendizado muito significativo, porque até então, naquele momento, eu achava que as empresas privadas tinham muito interesse no resultado. E ali eu vi que o jogo de poder e a vaidade estavam acima do resultado. E, Roberto, mas eu vi isso demais também. Quantas vezes eu cheguei em empresas que, quando troca a diretoria, o diretor que está assumindo, ele quer destruir tudo que foi feito para trás para colocar o nome dele. Uma vez me contrataram para fazer um projeto de redesenho do sistema de estrutura e gestão de uma área, e o diretor me chegou e falou o seguinte: eu quero que destrua tudo que foi feito. Eu falei, mas por quê? Eu não quero nada disso, porque eu não quero o nome do anterior, vínculo a nada do nome do anterior. Eu falei, tá, beleza. E aí eu fui vendo. Os trabalhos que o anterior tinha feito eram espetaculares, coisas muito bem construídas. Mas o diretor chegou e falou o seguinte: olha, ou você vai mudar tudo, ou eu vou trocar a consultoria. Aí eu optei por que ele trocasse a consultoria, porque ele não estava, naquele momento, pensando no resultado da empresa. Ele estava pensando que ele precisava fazer a marca dele, porque ele queria ser visto fora do Brasil, porque era uma empresa global, então ele precisava colocar a marca dele para fora. E olha, esse para mim é um dos grandes cânceres que existe no mundo corporativo, são os executivos e gerentes que querem mostrar o seu resultado, mas de uma maneira não pensando na empresa, mas sim na sua própria carreira. É isso, né? O jogo de poder e a vaidade, muitas vezes, sobrepõe ao resultado legítimo do negócio. E a gente que está ali para fazer um trabalho com fundamentação técnica, para produzir resultados legítimos para um negócio que remunera a gente, acaba fazendo o que você fez. Olha, eu prefiro que você troque a consultoria. Foi.
Ele falou o seguinte: "Você não deve estar precisando não", né, falou comigo, né. Eu falei: "Olha, não é essa a questão, a Tô, questão é eu mas não preciso, é dessa forma. mas não dessa forma, né, dessa maneira não é legal não". Precisando eu tô, mas não dessa forma. Muito bem, nós chegamos aqui ao final desse boteco corporativo e a gente pode ver que e é uma reflexão para você fazer. Será que existem jogos corporativos no seu negócio? Será que existem ciúmes? Será que existe gerente ou diretor sabotando nos bastidores uns aos outros? Porque se você conseguir perceber e curar isso na sua organização, isso já é um fator de alavancagem, ok? Até o nosso próximo episódio. Cortou.